Eu vou falar a respeito do Bolsonaro. Fala pessoal, eu sou o Thiago Fonseca, tá começando mais um vídeo. Bom, como vocês devem ter visto aí no título, eu nunca falo sobre política, eu jamais falo sobre política. Mas como vocês podem ver, eu tô até com o rosto inchado, porque agora são 7 horas da manhã e eu tô desde as 5 horas da cama, rolando de um lado pro outro, não consigo dormir, pensando sobre esse vídeo. Falei, cara, eu preciso gravar um negócio, porque eu nunca me posicionei a respeito de política, mas eu acho que o Brasil, e agora nessa época das eleições, as coisas estão se encaminhando de uma forma, eu falei, eu não posso simplesmente ficar quieto, sabe? Uma vez que a gente tem, sei lá, 2 seguidores e a gente sabe que a gente pode influenciar as pessoas a tomarem e fazer a escolha certa, eu acho que a gente tem que se posicionar, porque o Brasil, cara, ele tá caminhando pro precipício, a gente tá indo em direção ao caos, e se a gente não fizer nada, a coisa vai ficar cada vez mais feia. Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, como você já deve ter visto aí no título. Eu vou falar a respeito do Bolsonaro. Bom, por que eu, Thiago, enquanto negro, apesar de várias coisas que saíram na mídia a respeito do Bolsonaro, por que eu, Thiago, voto no Bolsonaro? Bom, eu voto no Bolsonaro porque, na minha opinião, ele tem a melhor proposta de todas. A melhor que eu já vi um candidato na história do Brasil fazer. E tem muita gente que nesse exato momento deve estar falando: você é um otário, você não entende de política, você é um idiota, tem muito cara que é isso, tem muito cara que é aquilo, o Bolsonaro ele é um ridículo. Sabe por que eu acho que o Jair Bolsonaro tem a melhor proposta? O Bolsonaro não tem a melhor proposta, por exemplo, para saneamento básico, a melhor proposta para isso, e ele também nem entende muito de economia. Mas o Bolsonaro, por que eu digo que ele tem a melhor proposta? Por conta disso aqui que eu vou te dar um exemplo agora. O Brasil, ele é um copo. Só que o Brasil, ele é um copo que, ó, tá vendo isso aqui? O Brasil, ele é um copo furado, mano. Tem um buraco no meio do Brasil. Tá aqui, ó. E chega um monte de candidato e fala: porque a gente vai resolver o problema da saúde, a gente vai resolver o problema da educação, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro. Só que ninguém fala sobre a merda do buraco no copo do Brasil. E sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. O Brasil tá exatamente assim. E chega um monte de político, o que eles falam? A gente precisa fazer com a saúde e a educação. Meu, o que você tá falando de fazer com a água? Tampa a merda do buraco, mano. Pra poder resolver o problema do Brasil, o que eles fazem? Eles dão a solução. A gente precisa colocar mais água no copo. Vamos botar mais água. A gente vai fazer reforma na Previdência, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo outro. A gente vai colocar isso, a gente vai fazer aquilo. Cara, eu sei que tudo isso é importante, mas por que você não faz isso aqui primeiro? Tampa a merda do buraco no copo do Brasil. E o Bolsonaro até agora, ele falou e ele cumpriu nesse bagulho. Sabe por quê? Porque ele falou que ele não suporta a corrupção, ele não tá envolvido com corrupção. E aí o cara fez o quê? E foi o único que não se filiou e não se vinculou a nenhum partido político para não correr o risco da corrupção tá envolvida dentro do seu mandato. E uma coisa, o PT, PSDB e todo mundo, cara, é muito simples para ele, com o acorde de pessoas que eles têm do lado deles, é muito fácil para esses caras arrumar uma maneira de queimar alguém. E eles tentaram falar de apartamentos, tentaram falar de funcionário fantasma, tentaram várias maneiras de tentar incriminar e colocar o Bolsonaro em caso de corrupção, mas isso não aconteceu. Não aconteceu, cara. E aí qual que foi a tentativa? Então beleza, não dá pra incriminar o cara e não dá pra queimar o cara, e cada vez que a gente tenta fazer esse cara, derrubar esse cara, cada vez ele mais cresce, então o que nós vai fazer? Vamos fazer que nem o Eduardo Campos, vamos mandar matar. E aí tentaram mandar matar. Por que não tentaram matar o Geraldo Alckmin? Por que não fizeram isso? Por que não fizeram aquilo? E é claro, tem muita gente falando agora que a parada do Bolsonaro, isso aí é invenção. Mano, o próprio hospital, a mídia tá falando, a mídia é a última a falar bem do Bolsonaro. E nem a Globo tem coragem de falar que ele não foi esfaqueado. Nem a Globo tem coragem de falar. E aí muita gente também falando que ele incita a violência. Ele incita a violência. Como que pode um candidato que incita a violência ser candidato à presidência? Eu não voto nesse cara. Isso mesmo, incita a violência, merece morrer. Incitou a... Olha, até cair na merda do quadro aqui na minha cabeça. Incitou a violência, merece morrer. Cara, eu tenho uma coisa pra poder dizer. O Bolsonaro incita a violência contra quem? Você já viu ele falando assim? Você, filho, você tem que meter o tapa na cara da tua mãe quando ela vier pedindo pra você fazer uma coisa que você não quer. Você, pai de família, se o teu filho erguer a voz pra
você é senta o cacete. Quem quer meter a mão na cara mesmo? O Brasil só vai mudar se a gente meter a mão na cara um do outro. E uma coisa, eu não vejo o Bolsonaro incitar o ódio entre as pessoas de bem. Eu nunca vi isso acontecer. Eu só vi que ele se posiciona contra bandido, contra quem faz coisa errada. E no Brasil, o que mais tem no Brasil é coisa errada. E aí todo mundo quer passar a mão na cabeça. Chega um bandido, entra na tua casa, entra armado, vai matar você. Você, por algum acaso, por sorte do destino, você chega e consegue matar o bandido. Aí você mata o bandido que chegou na tua casa pra poder te matar, dentro da tua casa. Aí você acaba conseguindo matar o bandido e salvar a tua vida. E aí você é indiciado, certo? Você é acusado de homicídio. Exatamente. Esse é o Brasil. O Brasil onde o bandido tem mais privilégio do que a pessoa de bem. Sabe por quê? Porque o bandido, ele te mata, ele foge. A gente é cidadão de bem. A gente não vai matar e vai sair correndo. A gente vai chamar... A gente que chama a polícia. E a gente chama a polícia pra gente mesmo se ferrar. Então, no Brasil, os bandidos, eles estão cercados de privilégio. E o Bolsonaro chegou e levantou a bandeira contra os bandidos. E aí as pessoas estão falando que essa bandeira que ele levantou contra os bandidos é a bandeira do ódio. Eu não acho que é a bandeira do ódio. Você vai saber o que é ódio quando você tiver no sinal de trânsito e chegar um bandido, botar a arma na cara do teu pai ou da tua mãe ou de quem estiver dirigindo o carro e apontar a arma pra todo mundo e falar, passa tudo. Você vai saber o que é o ódio quando você estiver na sua casa, um bandido chegar, pegar sua família toda, colocar e trancar dentro de um quarto e levar todos os móveis da sua casa, isso se não atirar em alguém, como já acontece muitas vezes. Tem muito bandido que tem o prazer de matar no final de cada roubo. Então as pessoas estão falando que o Bolsonaro está incitando o ódio. E ele até agora foi o único que se propôs a tampar o buraco da economia do Brasil. E por que eu acho que de fato eu devo acreditar nisso? Porque uma coisa que eu aprendi, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E ele está falando pelo exemplo. Ele está arrastando pelo exemplo. Pela transformação do Brasil e para tirar a corrupção da história do Brasil, ele foi o único que deu exemplo, ele foi o único que deu o primeiro passo para acabar com a corrupção, que é não se filiando a nenhum partido corrupto. E uma coisa que eu não entendo é que o Bolsonaro, ele tem menos de 15 segundos no horário eleitoral. E ele é o primeiro das pesquisas. Enquanto, por exemplo, o Geraldo Alckmin tem 40% do horário eleitoral. E mesmo assim, esses caras estão atrás do Bolsonaro. Isso para mim só mostra como os brasileiros têm se posicionado. O que os brasileiros pensam. Eu nunca vi nenhum brasileiro gravar vídeo e se posicionar a respeito de candidato, sabe, defender e tudo mais. Mas eu vejo que todo mundo tá se mobilizando e tá se unindo em prol dessa causa, porque todo mundo tá enxergando uma grande luz no fim do túnel. Ou uma pequena que seja, mas nos outros candidatos eu não vejo luz, eu só vejo trevas. Eu vejo muita gente falar assim também, mas fulano roubou, fez isso e tal, mas ajudou. Cara, eu não consigo entender esse raciocínio que tem aqui no Brasil sobre político que rouba, mas faz alguma coisa. É a mesma coisa que chegar um bandido, entrar na sua casa, o cara leva a sua TV, o cara leva teu carro, o cara leva teu celular, o cara bota uma arma na tua cabeça, o cara rouba tudo que você tem, mas ele lavou a louça. Nossa, cara, ele é tão bom porque, cara, ele roubou minha TV, roubou quase tudo, mas lavou a louça, cara, olha isso. Ele roubou, mas pelo menos fez alguma coisa. Eu não entendo como que a gente consegue ainda conviver com partidos e com pessoas que foram responsáveis por, cara, o maior escândalo de corrupção da história desse planeta. Tá no Brasil. Então não existe essa de roubou, mas fez. Então tem coisa que não me entra na cabeça. O brasileiro, ele sempre tenta encontrar, não vou generalizar, gente, mas eu vejo que muita gente sempre tenta encontrar outro ponto. Agora o cara que deu a facada no Bolsonaro virou vítima. O cara é um terrorista e virou vítima. Cara, os fins não justificam os meios, e os meios não justificam os fins. Mas eu sei que o maluco deu a facada no Bolsonaro e a mídia tá tentando legitimizar o que esse cara fez. Esse cara é um bandido, mano. Independente de quem ele esfaqueou, ele tem que pagar. E outra coisa, ele recebeu pra poder fazer isso. Quem que pagou? Aí as pessoas querem inventar qualquer coisa, não querem dizer que foi a oposição que tentou matar o cara. Uma coisa que eu sempre ouvi a vida inteira é que árvore que não dá fruto não leva pedrada. Geraldo Alckmin não tentou levar pedrada, não levou pedrada até agora. A Haddad também não. Marina nem que fosse, ninguém nem jogou nenhum kit da Jequiti na cara dela. O Lula, os próprios atos dele ferraram com a vida dele. Ninguém ferrou com ele se ferrou. E o Bolsonaro é a árvore que mais tá levando pedrada nessa eleição. Porque eu acredito, de fato, ele nessa eleição, é claro que podem existir no futuro bilhões de candidatos melhores que ele, mas eu acho que nessa eleição ele é a árvore que tem mais frutos. Eu vejo que todos os outros candidatos na época da eleição aparecem um monte de frutos lindos, tá ligado? Mas é tudo fruto de isopor.
impor, porque nada existe. São um monte de proposta e no fim das contas continua o mesmo esquema de corrupção. Eu decidi fazer esse vídeo para dizer que, apesar do que a mídia, a TV fala, eu sei que a internet e as pessoas estão se posicionando e eu, como um brasileiro, tenho esperança na mudança do Brasil. Eu decidi fazer esse vídeo, e se esse vídeo ajudar uma pessoa a se decidir em favor da mudança do Brasil, para mim já valeu a pena. Então é isso, gente. Dia 7 de outubro tá chegando. Tem outro candidato também que eu acho que ele é muito bom, que é o Amoedo, mas infelizmente o Amoedo ainda não teve uma mídia tão gigantesca quanto o Bolsonaro teve, então eu acho que nesse caso, talvez nesse ano, vai ficar complicado para ele, então meu voto é do Bolsonaro. Então é isso. Talvez muita gente vai me criticar, vai falar isso, vai falar aquilo, mas essa é a minha posição, essa é a minha opinião. Se você acredita na mudança do Brasil, se está preocupado pelo Brasil e quer fazer um vídeo, quer se manifestar defendendo o que você acredita, pode fazer isso. Mas tudo isso a gente tem que fazer em prol do Brasil e não em prol de um partido. E se eu tô aqui gravando um vídeo falando do Bolsonaro, eu não tô falando do Bolsonaro. É porque eu me preocupo com uma coisa maior que se chama Brasil. Eu não tô aqui para defender um partido, eu não tô aqui para defender alguém que tá na cadeia, eu tô aqui pelo Brasil. E pelo Brasil a gente precisa se posicionar. Beleza, gente? Então é isso. O tempo tá correndo. A ampulheta do Brasil tá virada, o cronômetro do Brasil tá quase zerando. E se a gente não tomar decisões certas a partir de agora, o Brasil pode estar num caminho sem volta.